Em resposta à maldade rebelde do rei Acabe, Deus disse a Elias para declarar uma seca na terra. Durante esse tempo, Deus repetidamente demonstrou sua provisão e cuidado com Elias, permitindo-lhe beber água de um riacho que deveria estar seco e enviando corvos para trazer-lhe pão e carne para comer. 1 Reis capítulo 17 versículo 1 a 7. Agora, Elias, o tibita do povo que está hospedado em Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, o Deus de Israel, diante de quem estou, com certeza não haverá chuva nem água na grama no início da manhã nestes anos, exceto pela minha palavra. E a palavra do Senhor veio a ele dizendo: saia daqui e vá para o leste, esconda-se perto do rio Quirite, a leste do Jordão. Você beberá do rio. E eu disse aos corvos para trazerem comida para você lá. Então ele foi e fez o que lhe foi ordenado pela palavra do Senhor. Ele foi morar perto do rio Quirite, a leste do Jordão. Os corvos traziam-lhe pão e carne de manhã e à noite, e ele bebia do rio. Mas depois de um tempo, o rio secou porque não chovia na terra. Mais tarde, o Senhor o levou à casa de uma viúva que sofria o pior da seca. 1 Reis capítulo 17 versículo 8 a 24. Ela estava com seus últimos pedaços de comida. Mas Deus deu a Elias autoridade para assegurar-lhe que sua farinha e seu óleo seriam milagrosamente reabastecidos dia após dia, e eles foram. Quando o filho da viúva morreu, Elias orou a Deus para que o trouxesse de volta à vida, e ele o fez. Então veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: levante-se e vá para Sarepata, que pertence a Sidom, e fique lá. Contei a uma mulher cujo marido morreu para alimentá-la. Então Elias levantou-se e foi para Sarepta. Quando chegou ao portão da cidade, viu uma mulher ali juntando gravetos. Ele a chamou e disse: peço-lhe que me traga um pouco de água em uma jarra para que eu possa beber. Quando ela ia atender, ele a chamou. Peço a você, traga-me um pedaço de pão em sua mão. Mas ela disse: tão certo como vive o Senhor teu Deus, não tenho pão. Só tenho farinha suficiente na jarra para encher uma mão e um pouco de óleo na jarra. Veja, estou juntando alguns gravetos para poder prepará-los para mim e para meu filho. Então comeremos e morreremos. Elias lhe disse: e não tenha medo. Vá e faça como você disse, mas primeiro faça um pãozinho com ele e traga-o para mim. Então você poderá fazer um para você e para seu filho, pois o Senhor Deus de Israel diz que o pote de farinha não se acabará e o pote de azeite não ficará vazio até o dia em que o Senhor mandar chuva sobre a terra. Então ela foi e fez o que Elias disse, e ela e os da sua casa comeram por muitos dias. O pote de farinha não acabou e o pote de óleo não ficou vazio. Aconteceu conforme foi falado pela palavra do Senhor através de Elias. Depois disso, o filho da dona da casa ficou doente. Sua doença era tão grave que não havia mais fôlego nele. Então a mulher disse a Elias: o que eu tenho a ver com você, ó homem de Deus? Você veio até mim para que meu pecado fosse lembrado e para matar meu filho. Ele disse a ela: dê-me seu filho. Então ele o pegou dos braços dela e o carregou até o quarto no segundo andar onde ele estava hospedado e o deitou em sua própria cama. Ele clamou ao Senhor e disse: ó Senhor, meu Deus, você trouxe problemas para a mulher com quem estou morando, fazendo seu filho morrer? Então ele deitou-se sobre a criança 3 vezes e clamou ao Senhor dizendo: ó Senhor meu Deus, eu oro a ti. Deixe a vida desta criança retornar para ele. O Senhor ouviu a voz de Elias e a vida do menino voltou para ele e ele tornou-se forte novamente. Elias pegou a criança e trouxe-a do segundo andar para dentro de casa e deu-a à sua mãe. Ele disse: veja, seu filho está vivo. Então a mulher disse a Elias: agora sei que você é um homem de Deus. Agora sei que a palavra do Senhor em sua boca é verdadeira. 1 Reis capítulo 17 versículo 8 a 24. Então Deus convocou Elias para uma batalha com profetas pagãos na encosta de uma montanha com vista para o mar. Quando a competição começou, o seu chamado Deus não pareceu aceitar o seu sacrifício, apesar dos seus esforços demonstrativos para convocá-lo. Quando chegou a vez de Elias, ele orou e o Deus vivo consumiu o sacrifício do profeta com fogo do céu, apesar de Elias ter repetidamente encharcado o altar em água. 1 Reis capítulo 18 versículo 19 a 39.
portanto, convoque agora todo o Israel para me encontrar no Monte Carmelo e reúna 450 homens que falam em nome de Baal e 400 homens que falam em nome da falsa deusa Ashera, que comem à mesa de Jezabel. Então Acabe enviou notícias a todo o povo de Israel e reuniu no Monte Carmelo os homens que falam dos deuses falsos. Elias chegou perto de todo o povo e disse: Até quando vocês ficarão divididos entre duas maneiras de pensar? Se o Senhor é Deus, siga-o. Mas se Baal é Deus, então siga-o. Mas o povo não lhe respondeu uma palavra. Então Elias disse ao povo: Sou o único homem que resta que fala por Deus. Mas aqui estão 450 homens que falam em nome de Baal. Traga 2 touros para nós. Que escolham para si um novilho, cortem-no e coloquem-no na lenha, mas não ponham fogo debaixo dele. Prepararei o outro novilho e o porei sobre a lenha, e não porei fogo debaixo dele. Então você invoca o nome do seu Deus e eu invocarei o nome do Senhor, o Deus que responde pelo fogo, ele é Deus. Todas as pessoas responderam e disseram: Essa é uma boa ideia. Então Elias disse aos homens que falavam por Baal: Escolha um novilho e prepare o primeiro, pois vocês são muitos, então invoquem o nome do seu Deus, mas não coloquem fogo debaixo dele. Então eles pegaram o novilho que lhes foi dado e o prepararam. Então invocaram o nome de Baal desde a manhã até o meio-dia, dizendo: Ó, Baal, responde-nos. Mas não havia voz. Ninguém respondeu. Eles pularam e dançaram ao redor do altar que haviam feito. Ao meio-dia, Elias zombou deles. Ele disse: Clamem em alta voz porque ele é um Deus. Pode ser que ele esteja pensando profundamente ou se tenha afastado. Ele pode estar viajando ou pode estar dormindo e precisar que alguém o acorde. Então eles choraram em alta voz. Eles se cortaram como haviam feito no passado, com espadas e lanças, até que o sangue jorrou sobre eles. Quando passou o meio-dia, eles gritaram até a hora perdoando o presente da noite. Mas não houve voz, ninguém respondeu. Ninguém ouviu. Então Elias disse a todo o povo: Aproximem-se de mim. Então todo o povo se aproximou dele e ele edificou novamente o altar do Senhor que havia sido derrubado. Então Elias pegou 12 pedras, segundo o número das famílias dos filhos de Jacó. A palavra do Senhor veio aos filhos de Jacó dizendo: Israel será o seu nome. Com as pedras, ele construiu um altar em nome do Senhor e fez uma vala ao redor do altar grande o suficiente para conter 22 potes de sementes. Então ele colocou a madeira no lugar. Ele cortou o novilho em pedaços e o colocou sobre a lenha, e disse: Encha 4 jarros com água e despeje sobre o presente queimado e sobre a lenha. Então ele disse: Faça uma segunda vez. E eles fizeram isso pela segunda vez. Ele disse: Faça pela terceira vez, e eles fizeram pela terceira vez. A água correu ao redor do altar e encheu também o fosso. Então chegou a hora de dar o presente da noite. Elias, o homem que falava em nome de Deus, aproximou-se e disse: Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, saiba-se hoje que tu és Deus em Israel. Que fique claro que sou teu servo e fiz todas estas coisas segundo a tua palavra. Responda-me, ó Senhor, responda-me para que essas pessoas saibam que você, ó Senhor, nosso Deus, voltou seus corações para ti novamente. Então o fogo do Senhor caiu. Queimou o presente queimado, a madeira, as pedras e o pó, e recolheu a água que estava na vala. Todas as pessoas caíram de cara no chão quando viram isso. Eles disseram: O Senhor, Ele é Deus. O Senhor, Ele é Deus. 1 Reis capítulo 18 versículo 19 a 39. As multidões não apenas viram o fogo de Deus em Elias, mas também o viram em seu ministério, literalmente. Elias ficou frustrado com a rebelião espiritual do seu povo e enfurecido com o falso profeta de Baal. Ele enfrentou ambas as forças no topo do Monte Carmelo e derrotou os capangas do diabo, apesar do fato de que eles o superavam em número de 850 para 1. Ninguém tinha visto nada parecido com sua bravura desde o dia inesquecível em que Davi lutou contra Golias, anos antes. E, tal como o oprimido Davi, Elias confrontou o seu adversário com zelo. Seu olhar foi atraído para a majestade de Deus, não para o número de seus adversários. Essa visão celestial forneceu o combustível que manteve acesa sua coragem.
Os líderes exigem coragem em todos os momentos. Ninguém que deseje provocar mudanças pode fazê-lo sem coragem. O coração de Elias se encheu de coragem porque sua determinação superou suas reservas. Apesar de estar em grande desvantagem numérica, Elias determinou que Baal deveria ser confrontado a todo custo. Segundo, seu desejo triunfou sobre seu desespero. Apesar do perigo, Elias respondeu honrar a Yahvé acima de tudo. Terceiro, sua compaixão superou sua insatisfação. Apesar de não gostar da atitude do povo, Elias desejava que eles encontrassem e seguissem Yahvé. Enquanto adorava e orava sozinho no topo da montanha, Elias reuniu coragem para invocar o fogo do céu. O fogo dentro dele atraiu o fogo de Deus, derrotando decisivamente Baal. Após esta incrível demonstração do poder de Deus, ele convocou Elias para realizar outro milagre. O profeta orou para que a seca acabasse e Deus respondeu enviando uma pequena nuvem, seguida de uma chuva torrencial. Dado todo o seu sucesso, seria de se esperar que Elias estivesse cheio de confiança, alegria e louvor ao Senhor neste momento de sua vida. Quando soube que a rainha Jezabel havia jurado matar Elias por sua ação no Monte Carmelo, um espírito de medo e ameaça tomou conta dele. Jezabel, furiosa com a derrota de seus profetas de Baal, enviou uma mensagem a Elias jurando matá-lo. Surpreendentemente, em vez de confiar na proteção e soberania de Deus, Elias cedeu ao medo e fugiu para o deserto. Ele se retirou para o sul, deixando seu servo para trás, e buscou refúgio sob um zimbro. Elias, que havia enfrentado reis e profetas falsos com destemor, agora estava com medo pela sua vida. Ele pediu a Deus para tirar sua vida, sentindo-se sozinho e desamparado. Ao vê-lo, Elias levantou-se, correu para salvar a sua vida e chegou a Berseba, que pertence a Judá. Lá, deixou o seu servo. Enquanto caminhava um dia a pé pelo deserto, foi para um lugar onde havia um zimbro, sentou-se debaixo dele e orou pedindo a morte. Já tive o suficiente, Senhor, disse ele. Tira a minha vida, ou não sou melhor do que os meus antepassados. Deitou-se debaixo da árvore e adormeceu. De repente, um anjo tocou nele e disse, levante-se e coma. Olhando ao redor, ali perto da sua cabeça, havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Comeu e bebeu, e deitou-se de novo. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse, levante-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu e bebeu. Fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites até que chegou a Horebe, o monte de Deus, ou 1 Reis capítulo 19 versículo 3 a 8. No monte Horebe, Deus encontrou Elias e questionou por que ele estava ali. Elias expressou seu desânimo, sentindo-se como o único fiel a Deus e lamentando a perseguição que estava enfrentando. Deus respondeu não com um julgamento, mas com compaixão e revelação de sua presença. Elias experimentou um vento forte, um terremoto e um fogo, mas Deus não estava nesses fenômenos naturais. Finalmente, Elias ouviu um murmúrio suave, a voz de Deus, que o acalmou e renovou seu propósito. O Senhor não repreendeu Elias por seus medos, mas o fortaleceu e lhe deu instruções claras para voltar e cumprir a missão que lhe foi dada. Deus também revelou que Elias não estava sozinho, pois havia 7.000 pessoas em Israel que não haviam se curvado a Baal. Elias voltou ao trabalho que Deus lhe designou, passando seu manto profético para Eliseu, que se tornaria seu sucessor. O desânimo e medo de Elias não foram ignorados por Deus, mas ele o restaurou e continuou a usá-lo em seu plano redentor. Essa história de Elias nos lembra da humanidade dos grandes líderes e profetas, mostrando que até os mais corajosos e poderosos podem enfrentar momentos de fraqueza. No entanto, a graça de Deus é suficiente para nos sustentar, mesmo nos momentos mais difíceis, e sua voz suave pode trazer renovação e direção aos corações desanimados. Neste fascinante mergulho na história de Elias, convido vocês a se inscreverem em nosso canal e a deixarem seus comentários compartilhando suas próprias reflexões e insights. A jornada de Elias nos oferece uma visão poderosa da complexidade humana, e queremos continuar explorando temas inspiradores como este em futuros vídeos. Ao se inscreverem, vocês não apenas ficam atualizados sobre nosso conteúdo, mas também se tornam parte de uma comunidade que busca crescimento espiritual e reflexão profunda. Não se esqueçam de curtir o vídeo se apreciaram essa jornada conosco.